por um lado, uma produção de uma pastagem de qualidade e, por outro lado, dar condições às vacas para que consumam eficientemente essa pastagem, o que eles estão fazendo? Eles estão alimentando sua vaca com uma fonte de nutrientes que é mais barata, na verdade, que é a mais barata que existe. Assim, eles conseguem reduzir custo com ração. Não tem nada de mágica. Esses produtores que você está fazendo lá o GPS, que a gente está trabalhando aí com um custo aí ao redor de 20 centavos de dólar, de 20 a 25 centavos de dólar, como que esses produtores têm trabalhado esses 3 itens? Vamos relembrar aqui os 3 itens. Como que está sendo o diagnóstico real dessa propriedade, como que está sendo eficiente o manejo de pastagem e como está sendo a redução inteligente dos custos. O diagnóstico real é uma coisa, Juliano, que a gente tem pegado firme, porque a gente precisa criar e fortalecer cada vez mais a cultura empresarial. A pecuária leiteira, independentemente se é uma propriedade de 5 hectares, ou se é de 15, ou se é de 30, ela precisa ser encarada como uma empresa e precisa ter gestão. E o produtor precisa ter essa visão e essa postura também. E isso implica criar cultura de manejar números, de ter dados. Assim, isso é necessário para fazer um diagnóstico. Quanto está gastando? Quanto estou tendo de receita? Isso que está tendo de receita está sendo distribuído como na estrutura de custo, como está isso, certo? Primeira coisa é criar cultura, criar o hábito de ter esses números, de anotar, de pegar as notas, de fazer anotações, e isso a gente tem feito assim, com firmeza. E graças a isso, graças a esse trabalho, essa conscientização dos nossos produtores, a gente tem dados para fazer análise, para ver onde estão os pontos que precisam melhorar, onde estão os pontos que fazem que eles sejam produtores de destaque. A gente consegue ver isso. Então, como estamos no diagnóstico, estamos muito bem, graças a que foi construído uma cultura e um hábito de ter números, de levantar números, de fazer anotações e de usar essas anotações também nas tomadas de decisão. Em relação à eficiência de manejo alimentar, de manejo de pasto, essa é uma coisa assim, que no caso do pessoal que está conosco na mentoria leite, isso é uma questão básica. Isso já passou a ser uma questão básica. Nós temos o programa de mapa do sucesso e temos a mentoria leite, temos outros mais. Mas se a gente compara esses dois, o mapa é aquele programa onde a gente começa a preparar o produtor para que domine o básico. No caso da mentoria leite, eles já têm dominado esse básico e nós vamos partir mais para a gestão. Então, esse manejo, eles têm a perfeição. Por isso que tem esse resultado. Isso leva, na verdade, isso é que leva ao terceiro ponto, que é redução inteligente, redução estratégica dos custos. Aquilo que eu falei no princípio. Eu não posso apenas tirar ração. Eu não sou inimigo da ração. Eu preciso nutrir a vaca. O negócio é como eu vou nutrir minha vaca de uma forma que seja lucrativa. Aí entra a pastagem, certo? Então, quando eles entendem isso e dominam o básico, o processo, os processos diários, a rotina diária, para garantir, por um lado, uma produção de uma pastagem de qualidade e, por outro lado, dar condições às vacas para que consumam eficientemente essa pastagem, o que eles estão fazendo? Eles estão alimentando sua vaca com uma fonte de nutrientes que é mais barata, na verdade, que é a mais barata que existe. Assim, eles conseguem reduzir custo com ração. Não tem nada de mágica, nem tem nada de segredo, porque isso está nos livros, isso está aí, só que alguns não se dão o trabalho de ir estudar e outros não aplicam, ou não ensinam, guardam para si, sei lá. Mas isso está aí, é isso que fazem. Por que nós temos produtores que estão gastando 26, 30, alguns menos, alguns mais? 26 foi o exemplo de Romanowski, mas tem produtores com menos ainda gasto, assim, o porcentagem da receita que vai para gastar com concentrado. Por quê? Porque ele botou sua vaca de castigo, não vai comer ração e pronto. Não, é porque ele está fornecendo os nutrientes por outra via, que é uma via que entrega uma produção com mais lucro, assim como a gente gera resultado. Por quê? Porque a gente parte de um entendimento, de um conhecimento, que também não é segredo, está aí, né, de o potencial que temos
com o nosso clima, com nossos solos e com nossas maravilhosas plantas forrageiras tropicais. Né? Quando a gente otimiza isso, otimiza a vaca, otimiza a nutrição, aí eu consigo uma produção que não vai ser a maior produção do mundo, mas vai ser uma produção que entrega um maior lucro monetário, que é o que a gente procura. É assim como funciona. Então, essa é a situação dos nossos produtores. Eles permitem fazer um diagnóstico realista dessa propriedade, ver aonde que está o gargalo, ver o que precisa melhorar, né? Porque eles têm anotações, eles têm a cultura de números. Né? Segundo ponto, a eficiência de manejo alimentar e de manejo específico de pastagem está dominado, é o básico e é um básico muito bem feito, para que assim podamos ter uma redução de custos, principalmente custos concentrados, que na maioria das propriedades é o que mais encarece o custo do leite.